Fala, estudante! E aí, seu maravilhoso, sua maravilhosa, bem-vindo, tá? Esse é o YouTube Geo Brasil. E prepara, hein? Prepara, lembrei disso aqui. Prepara, sabe por quê? Porque nessa aula nós iremos trocar uma ideia maravilhosa sobre o continente africano, só que na perspectiva econômica, tá bom? Já fiz um mapa da África, separei o que nós iremos dialogar e agora eu vou sair da frente do quadro, você vai tirar um print maravilhoso, jogar toda essa informação e capricha no mapa, tá? Joga aí no seu caderno, porque em 5 segundos, meu amor, eu estou de volta. Produção, vai! Sucesso total, voltei. Deu tempo, né? Deu muito tempo, tempo de sobra. Ei, deixa eu me apresentar, tá? Rodrigo Rodrigues, e essas são as nossas redes sociais. Segue a gente lá no @GeoBrasil. Mas ó, direto ao ponto, gente. Então eu vou explicar para você cada tópico desse e fica até o final do vídeo porque eu vou te entregar também os 3 maiores PIBs do continente africano, atualizadíssimo para você não ficar perdido, tá? Agora, quando eu falo em continente africano, cuidado, porque é muito comum, e olha só, do 6º ano ao 3º ano do ensino médio, eu já cansei de ouvir a pessoa falando aquele país África. Então nós temos aí essa ideia, e é uma ideia errada, de que África é país. Cuidado! Se você quer falar que é um país, você precisa complementar. África do Sul, país, cheque. Agora, África somente não é abençoado. Presta bastante atenção. Porque quando você fala em África, você fala em um continente com 54 países. Em um continente com uma vasta diversidade cultural, étnica, social, econômica e assim por diante. E eu coloquei o continente africano aqui para você visualizar. Eu fiz questão de colocar essa região desértica aqui, que é chamada carinhosamente por todos, né, de deserto do Saara. E o deserto do Saara é um elemento físico da geografia física que ajuda a gente a regionalizar o continente. Rodrigo, o que é regionalização? Ei, acalma o teu coração. Clica aqui nesse card que você vai curtir essa aula sobre regionalização para você não ficar perdido. Mas regionalizar é dividir, é fragmentar o território. E você divide esse território para fazer melhor uso dele no estudo. E aqui, ó, o Saara, ele é fundamental para a gente conseguir organizar em regiões o continente africano. Então, ao norte do deserto do Saara, eu tenho uma chamada África do Norte, que também pode aparecer para você como África Islâmica ou África Árabe. Fica atento a isso. Mas ao sul do deserto do Saara, vem um outro termo que é a África subsaariana ou abaixo, ou ao sul do deserto do Saara. Show? E aí você precisa entender que os graves e grandes problemas que existem no continente africano, em sua maioria, estarão concentrados em países da África subsaariana. Não estou dizendo para você, hipótese alguma, você não ouviu isso, em que os países do norte da África não têm problema. Lógico que tem, mas os graves problemas que são associados ao continente estão aqui, ó. Tá? Na África subsaariana. E aí quando eu pego essa partezinha, jogo para cá, eu acabei de já explicar para você o ponto de letra A, que é o continente africano. E é interessante porque aqui mais a nordeste eu estou em contato com o Oriente Médio, que faz parte da Ásia. É isso mesmo, o Oriente Médio é uma sub-região do continente asiático. Cuidado para não vacilar. E já mais ao norte, separado aqui pelo mar, qual é o nome do mar? Oi? Mediterrâneo. Isso aqui, ó, separado pelo mar Mediterrâneo, falou maravilhosamente, tá? O que eu tenho?
eu tenho a Europa. Então, o continente africano, ele vai ter um limite a nordeste, que é a Ásia, e um limite mais ao norte, que seria a Europa. Até aí tranquilo, né? E cabe lembrar que a gente tem uma população árabe aqui porque houve uma intensa migração, ou seja, deslocamento populacional para essa região a norte aqui da África por árabes. Por isso que é uma grande influência. Você precisa desconstruir a ideia de que o africano é preto. Existe africano também de etnia branca. E olha só, preto, preta é uma etnia que o Brasil classifica, tá bom? Então aqui no Brasil nós temos o branco, o preto, preto mesmo, preto, tá? E nós temos aí o pardo, nós temos o amarelo e nós temos o indígena, tá bom? E alguns falam negro, outros falam pretos, mas aqui o termo correto é preto. Maravilhoso, tá? Esses pretos maravilhosos, é isso. Xuxaxu, tá? Até aí tranquilo. Agora, você precisa entender que a maioria da população da África subsaariana é uma população de etnia preta, não esquece disso. Agora, a maioria da população que vive ao norte da África, a maioria da população é de etnia branca ou árabe. Não se usa o termo África preta e África branca porque remontam a perspectiva, sabe o quê? Pejorativa. Então está em desuso, não utilize esse termo porque já não mais faz sentido. A gente chama de subsaariana e chama de árabe. São os dois termos mais usados. Bom, resolvendo essa questão de cor de pele e de etnia, a gente precisa também olhar para a África e entender o contexto histórico, principalmente do imperialismo europeu. Os europeus invadiram, dominaram, exploraram, colonizaram terras africanas. E você sabe que esse processo perdurou ali do século XIX até meados, mais ou menos, né, do século XX. Gente, foi muito tempo. Existem diversos países na África que se tornaram independentes somente em 40, 1950, 1960, 1970. Um processo de independência ainda muito recente. Ou seja, teve um processo de exploração que perdurou até pouquíssimo tempo atrás. E essas chagas, essas feridas que os europeus causaram no continente africano, faz muito sentido quando a gente começa a amarrar a ideia, sabe de quê? Da economia africana. Até aí tá tranquilo? Tá fácil a compreensão? Então agora é um momento especial onde você vai deixar o quê? Larga o seu like aí. Deixa o seu like porque o seu like ajuda e muito o nosso trabalho, tá? Te agradeço por isso, é uma forma de gratidão. Sucesso? Largou o like, né? Vamos continuar então. Vem a parte mais interessante que é a economia. E aí quando você avalia a economia africana, você precisa focar no setor primário. A África é um continente com muitos recursos naturais, principalmente os minerais. Então a prática muito comum dentro do setor primário é o extrativismo, estudante. Não esquece, o extrativismo mineral que é o principal. Então iremos se encontrar ouro, ferro, manganês, zinco, outras pedras preciosas além do ouro, que seria um diamante. Além disso, carvão mineral, gás natural e também, lógico, bastante petróleo. Bacana até aí? E falando em petróleo, tem um país em destaque com grande reserva petrolífera, que é Angola, tá? Tanto é que a Angola é um país africano, olha só, que faz parte da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Maravilha, maioria árabe, você tem a presença de um país africano, que é Angola, inclusive foi colonizado por Portugal, que também fez a mesma coisa aqui no Brasil, do outro lado do Atlântico lá. Mas tudo bem, vamos seguindo, tá? Bom, agora quando eu falo em destaque na economia, você precisa entender que hoje, agora, no exato momento em que esse vídeo está indo ao ar, para você, o maior PIB é o Egito, na sequência a Nigéria e depois, por último não, né? O terceiro, não menos importante, África do Sul. Sucesso? Maior PIB Egito, que é um país africano. Sucesso? Aqui, ó, ao norte do território africano.
Na sequência, Nigéria e na sequência, África do Sul. Maravilha? E lembra, da África do Sul é o país África, é um continente com 54 países. Para de errar isso, por favor, que você me machuca quando você erra isso. Maravilha? Bom, chegou até aqui, né? Curtiu demais? Faz o seguinte, solta aqui, ó, a sua inscrição. Faz a sua inscrição aqui no canal e não esquece de ativar a notificação para você não perder conteúdo toda semana para você. E eu tenho certeza que você está focado no processo e com isso nós caminhamos juntos, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo também o nosso site para você conhecer a nossa plataforma de ensino. Vem estudar com GEO Brasil, vestibular e militar. Vem com tudo que é sucesso. No mais é isso, eu gostei muito, gosto. Nós temos uma playlist de África que eu vou deixar aqui na tela final. Clica lá e continua aqui, ó, papando esse conteúdo maravilhoso. Fechado? Minha meta é transformar conhecimento em sonho realizado. Foca no processo, turma. O resultado vem. Vibra a cada aprendizagem, fechou a mão, olhou pra cá, olhou pra ali, jogou assim, ó. Vamos!